O pergaminho de 2000 anos que pode mudar tudo sobre Jesus. Existem descobertas que passam despercebidas. E existem aquelas que silenciosamente desafiam tudo o que pensamos saber. E às vezes, meu amigo, basta uma única palavra escondida por 2000 anos para reacender perguntas que o mundo preferiu deixar enterradas. Antes de continuarmos, se você gosta de mistérios bíblicos, achados arqueológicos e revelações que mudam a história, se inscreva agora no Era dos Profetas, porque aqui cada vídeo te leva ainda mais fundo nessa jornada entre fé, história e o oculto da antiguidade. Há descobertas que surgem silenciosas, pequenas, quase insignificantes. Surgem como pó levantado por um vento fraco, como algo que parece não fazer diferença nenhuma. Mas de vez em quando, a humanidade tropeça em algo que estava escondido há milênios. Algo que não deveria ter sido encontrado. Algo que tinha sido enterrado, apagado, esquecido. E que, de repente, volta à luz. E quando isso acontece, é como se a própria história prendesse a respiração. Este é um desses casos. Tudo começou com um fragmento que, na época, ninguém deu muita importância. Era apenas mais um pedaço de pergaminho danificado, um manuscrito antigo entre milhares de outros que arqueólogos encontram em cavernas, ruínas e depósitos soterrados. Para os pesquisadores que o viram pela primeira vez, ele parecia incompleto, desgastado, talvez até irrelevante. A tinta estava praticamente apagada, as fibras estavam quebradiças e as palavras, bem, elas simplesmente não estavam mais lá. Mas existe uma coisa sobre documentos antigos. O que você vê a olho nu nunca é toda a verdade. Décadas se passaram, novas tecnologias surgiram, e aquilo que antes era só um pedaço de pergaminho esquecido se transformou no centro de um mistério que hoje intriga arqueólogos, teólogos e estudiosos do mundo inteiro. Porque as palavras que estavam invisíveis começaram a reaparecer. Pesquisadores equipados com técnicas de espectroscopia avançada, varredura infravermelha e reconstrução digital começaram a examinar o fragmento. E o que eles encontraram estava além de qualquer expectativa. Camada por camada, milímetro por milímetro, eles revelaram marcas, traços, sombras de letras que não deveriam estar ali. Letras que tinham sido rasuradas, apagadas, substituídas ou simplesmente escondidas sob o desgaste de 2 milênios. E é aqui que o mistério começa a ficar realmente profundo. Porque, segundo alguns especialistas, as palavras que surgiram nesse pergaminho apontam para algo que sempre esteve no centro do debate sobre Jesus desde os primeiros séculos: a sua identidade divina. E não estamos falando de passagens já conhecidas, de textos bíblicos tradicionais ou de manuscritos amplamente preservados. Estamos falando de um fragmento escondido por 2000 anos. Um texto que parecia irrelevante e que, agora, pode estar revelando algo que muitos acreditavam que não poderia ser comprovado historicamente. Mas antes de chegar a esse ponto, é preciso entender o que estava em jogo naquele tempo. 2000 anos atrás, o mundo antigo era marcado por disputas religiosas, políticas e teológicas intensas. Judeus, romanos, cristãos, escribas, sacerdotes. Cada um defendia sua visão, seus textos, sua tradição. E os primeiros seguidores de Jesus enfrentavam pressões enormes, tanto externas quanto internas. Enquanto alguns afirmavam abertamente que Jesus era Deus, outros acreditavam que ele era apenas um profeta poderoso, ou um mestre iluminado, ou até mesmo um mensageiro especial, mas não divino. O debate era tão intenso que muitos manuscritos acabaram sendo ajustados, corrigidos, reescritos ou até abandonados, conforme comunidades diferentes tentavam organizar sua própria versão da fé. E esse pergaminho perdido parecia ser um desses textos que nunca chegaram ao público. Talvez por conter informações que causariam um impacto gigantesco na época. As técnicas modernas começaram a revelar símbolos, abreviações e palavras que remetiam a títulos divinos usados para se referir exclusivamente a Deus no Antigo Testamento, mas aplicados a Jesus. Era algo totalmente inesperado. No fragmento,
Ao lado de um nome abreviado que especialistas identificam como uma forma primitiva de referência a Jesus, surgiam termos que, no contexto judaico, seriam considerados sagrados demais para serem usados de forma casual. Palavras que, se realmente se referem a Jesus, indicam que alguma comunidade muito antiga já reconhecia nele uma natureza divina, muito antes dos grandes concílios, debates ou definições oficiais da Igreja. Isso deixou muitos estudiosos desconfortáveis. Por quê? Porque, se essa interpretação estiver correta, significa que a crença na divindade de Jesus não surgiu séculos depois, como alguns historiadores afirmam. Ela já existia desde os primeiros anos, entre pessoas que talvez tivessem visto, ouvido e caminhado com ele. E o mais intrigante, essas palavras estavam apagadas. Apagadas como se alguém, em algum momento da história, tivesse tentado esconder o que estava escrito ali. E aí surge a pergunta que ninguém consegue responder completamente. Quem apagou essas palavras e por quê? Alguns especialistas acreditam que o pergaminho pode ter passado por censura interna, talvez dentro de alguma comunidade que discordava da ideia de Jesus como divino e tentou remover referências incômodas. Outros acham que pode ter sido danificado acidentalmente ao longo dos séculos, sem intenção. Mas há também aqueles que acreditam que a tentativa foi proposital, planejada, feita com cuidado suficiente para apagar, mas não destruir completamente os traços. E é exatamente por isso que as tecnologias modernas conseguiram recuperar essas palavras hoje. Mas o mistério vai além disso. A reconstrução digital revelou algo ainda mais impressionante. Padrões de escrita e estruturas gramaticais que se alinham com textos judaicos mais antigos que falam diretamente sobre manifestações divinas, não humanas. E essas referências aparecem não como metáforas, mas como declarações. É como se o pergaminho estivesse tentando dizer algo que ficou escondido por 2000 anos, que Jesus carregava em si algo que o mundo antigo não sabia como explicar, e que alguns tentaram apagar. Esse fragmento reacendeu debates antigos e abriu novas discussões. Arqueólogos tentam datar com precisão as camadas de tinta, historiadores analisam o estilo literário e especialistas em manuscritos comparam o texto com outros documentos da mesma época. E enquanto isso, uma pergunta paira no ar. O fragmento estava apagado porque continha uma revelação que alguns não queriam preservar. O mais curioso é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, o texto não está completo. Faltam partes, faltam palavras, faltam trechos que talvez nunca serão recuperados. Mas o que foi recuperado é o suficiente para deixar pesquisadores desconcertados, o suficiente para levantar hipóteses profundas, e o suficiente para colocar mais uma peça no quebra-cabeça da história de Jesus. O fato é, manuscritos antigos não mentem. Eles podem ser danificados, apagados, adulterados, destruídos. Mas sempre deixam rastros, sempre deixam marcas, sempre carregam sinais do que realmente estava escrito ali. E às vezes, esses sinais só aparecem quando chega a hora certa. Talvez, só talvez, este seja um desses momentos. Imagine, por 2000 anos, palavras escritas por mãos humanas permaneceram invisíveis, esperando que a ciência as trouxesse de volta. E quando voltam, sugerem que Jesus era visto como divino desde muito cedo. Antes das discussões teológicas, antes das divisões, antes dos concílios, antes das tradições. Quando tudo ainda era novo, incerto, perigoso e cheio de fé. É impossível ignorar esse tipo de achado. E mais impossível ainda, é negar o impacto que ele pode ter na forma como entendemos a história de Jesus e da fé cristã. Alguns estudiosos estão cautelosos. Dizem que é preciso esperar mais análises. Outros já afirmam que estamos diante de uma das descobertas mais importantes dos últimos anos. E enquanto o debate continua, o fragmento permanece ali, silencioso, antigo, testemunha de um tempo distante e de uma verdade que talvez não possa mais ser escondida. E no fim das contas, essa descoberta serve como lembrete de algo poderoso. A verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando tentam apagá-la.
mesmo quando o tempo tenta destruí-la, mesmo quando o mundo tenta enterrá-la, porque o que é verdadeiro não se perde, e às vezes basta um fragmento esquecido para fazer toda a história estremecer. E no fim, a verdade permanece ali, silenciosa, preservada, esperando o momento certo para ser revelada. E talvez esse momento seja agora. Se esse mistério te prendeu, se você quer ver até onde essas descobertas podem nos levar, então, inscreva-se no Era dos Profetas, deixe o like para fortalecer nosso trabalho e comenta aqui embaixo o que você acha que realmente estava escrito nesse pergaminho. A sua opinião pode abrir portas para o próximo capítulo dessa investigação. Nos vemos no próximo vídeo. A verdade continua viva e nós estamos aqui para revelá-la.